Olá, vamos para mais um teste. De novo, eu com a minha argamassa coloquei 5 colheres, argamassa C3 branca da Colavit. Vou colocar a água e vou mexer. Vocês viram que eu mexi muito bem a argamassa com a água. Agora eu vou colocar corante líquido marrom. Só que eu vou colocar 6 gotas, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Não se preocupe que eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Olha aí, não gosto de trabalhar com a massa assim, hein? Essa massa é mole demais, que nem sopa. Assim não. Como é uma camada, então posso fazer dessa forma. Bom, o molde vocês já conhecem porque eu vou fazer o mesmo. Eu tô querendo aproximar aquela técnica. Então, eu despejo dentro do molde. Como não estar com a vaselina líquida, ele gruda. E assim, eu vou fazendo, né, o desenho e que ele fique dessa forma. Olha que interessante que ficou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou despejar tudo dentro do molde para ele ter um fundo e vou pegar nesse molde só no dia seguinte para fazer a segunda etapa. No dia seguinte, vamos para a segunda etapa, com a argamassa C3 branca da Colavit, com máscara, luvas, peneirei e coloquei a água. Então, olha como que eu gosto de trabalhar com a massa mole, mas consistente, que nem massa de bolo. Como é a terceira peça, gente, eu vou fazer igual a segunda peça, tá? E vou colocando os 3 corantes juntos. Então, o laranja, eu pinguei 50 gotas, o marrom, 45 gotas e o preto, 5 gotas. Vou misturar tudo junto. Na verdade, vocês já sabem que eu gosto de fazer separado, mostrando a cor laranja, mostrando laranja com marrom e depois o preto. Então, vocês viram aí que eu coloquei um pouquinho de água e misturar muito bem. Então, essa cor é a cor terracota. Vocês viram aí que ela tá escura, mas que vai clarear. Pegando o molde, né, vamos ver se ficou com as bolhas que eu queria. Deu poucas bolhas. Esse efeito embaixo que ficou legal, que eu gostei. Por dentro, gente, ficou do jeito que eu queria que saísse por fora. Por fora saiu, mas bem pouco. Uma coisa que eu gosto é sempre testar. É por isso que eu falo para vocês, vão testando. Bom, vocês viram aí, né, que eu passei a vaselina líquida no contramolde por fora e colocando o pedrisco e depois eu vou colocar a fita crepe. Deixa eu mostrar para vocês como tem um fundo, então eu tenho que subir um pouquinho, onde eu estou mostrando a marca do meu contramolde. Pegando a bacia, mexendo novamente e vou despejar tudo dentro do molde. Dou uma balançadinha no molde porque a massa vai se ajeitando e também as bolhas vão subindo. Eu mostrando para vocês como ficou. Embaixo ficou incrível, que eu adoro esses detalhes. Eu vou vibrar diferente mexendo assim no molde porque a massa está fina, então eu não posso bater com o martelinho, porque senão ela pode rachar e quebrar. Venho com meu palito de churrasco para furar as bolhas de ar que subiram. Pegando o contramolde, eu vou centralizar e afundar. E a massa vai subindo e eu vou acertando, depois eu prendo com a fita crepe. Vou mostrar para vocês aonde parou a massa e depois a marca do meu molde e contramolde. Vou deixar 3 dias no molde e voltarei para desenformar. Depois de 3 dias, tirando a fita crepe e o pedrisco. Vou colocar água gelada porque esse meu contramolde fica mais fácil para desgrudar e também não lascar a borda interna. Olha, saiu facinho e agora
Vou colocar uma toalha para proteger a peça e entrar com o secador quente. Vocês lembram que eu não passei a vaselina líquida, então eu só dou uma empurradinha nas laterais, pronto, saiu. Olha aí, gente, eu adorei esse detalhe e como que ficou esse efeito em cima com a cor terracota e esse creminho. Agora eu vou deixar secar na sombra por alguns dias e voltarei para fazer os detalhes. Depois de alguns dias, ela secou, mas não está totalmente seca, mas vai dar para trabalhar com ela. Estou mostrando que apareceu poucas bolhas. Infelizmente, eu queria que aparecesse bastante. Então, já mudei o que eu vou fazer na peça. Eu vou entrar com a mini retífica para ver qual deles aí que vai dar para eu fazer um outro trabalho. Para quem me acompanha desde o início, sabe de todos os vídeos e testando, né? Essa é a terceira tentativa, que um seguidor pediu para fazer um efeito que é em vaso de cerâmica. Fiz a primeira tentativa, a segunda e essa é a terceira. Todas elas vão sair com técnicas diferentes. Então, vocês viram aí o que eu estou fazendo? Eu vou fazer em todos os detalhes e voltarei para mostrar para vocês como que ficou. Então, estou mostrando para vocês que eu tentei todas elas e achei essa melhor para fazer o trabalho. Então, eu fiz dessa forma. Realmente não saiu igual, não deu certo. Mas, se tivesse saído com bolhas, como eu mostrei para vocês, em tudo, aí sim ia aproximar bem daquela peça que o seguidor me mandou. Mas não se preocupe que eu vou mostrar depois. Como eu passei a mini retífica, fez muita poeira, eu lavei a peça. Então, o que eu vou fazer agora? Vou deixar secar bem na sombra e voltarei para fazer o processo final. A peça, ela tá bem seca e limpa. Olha só que interessante que eu tô mostrando para vocês. Embaixo ficou lisinho, sem bolhas. E aí, nas laterais, ficou um creminho mais escuro. Vou impermeabilizar com a Smart Resina da Dry Leves. Esse impermeabilizante é 5 em 1. Ele tem a função de primer, selador, além de ser um impermeabilizante, verniz e tem uma camada de membrana de cura. Muito boa. Até então, passei na cuba e ela continua perfeita. Eu gosto de colocar nesse potinho separado para não sujar o impermeabilizante. Eu vou dar 3 demão. A cada demão, respeitando em duas horas. Eu passo na peça toda. Nesse detalhe que eu fiz com a mini retífica, eu vou passar com cotonete que eu acho mais fácil. Aonde vocês encontram esse impermeabilizante é no site Escuto Véio com o cupom de desconto PATI5. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Vocês viram aí que eu fiz um pouquinho para mostrar para vocês e voltarei com a peça pronta. A peça ficou pronta, então vou mostrar para vocês. Olha só a cor do terracota, né? Como clareou bastante. Olha esse detalhe. Esse detalhe é o que eu mais gostei. Saiu as bolhas, mas são micro bolhas. Eu queria que saísse mais. Vocês viram o efeito, né? Naquela parte de baixo. E agora, olha só, ficou lisinho. Eu achei incrível. E a tonalidade do creminho totalmente diferente da peça, né, embaixo e nas laterais. Vou colocar as fotos que o seguidor me mandou pedindo para fazer na argamassa. Na verdade, não ficou igual, claro. Esse vaso é de cerâmica e eles fazem uma calda e depois colocam no forno para ficar dessa forma. E também eu só fiz nesses detalhes que vocês aí estão vendo. Aproximou um pouquinho, né? Não sei. Me diz aí o que vocês acharam. E dentro saiu essas bolhas e micro bolhas.
E assim eu vou testando, vou usando a criatividade. Olha aí, eu mostrando novamente que eu adorei esse detalhe do que os outros. Bom, gosto, gente, não se discute, cada um tem o seu. Eu sei que muitos vão gostar e muitos não. Eu respeito a opinião de todos. Estou mostrando as peças que eu fiz para teste. Esse daí saiu no fundo, que poderia ter saído mais nas laterais. Nas laterais saiu bem pouco. Esse eu fiquei bem impressionada, porque ele ficou lisinho. Você que está chegando agora, talvez não esteja entendendo. Eu vou deixar o link dos vídeos que estão aqui no canal na descrição desse vídeo. Olha só que interessante de você colocar planta natural para fazer como cachepô. Você também pode colocar plantas permanentes, que são as artificiais, que muitos gostam porque não dá trabalho nenhum. Ou plantar plantas naturais, como eu estou mostrando para vocês ali no fundo, que são suculentas em vasos sem furos. Quero agradecer a todos vocês. Espero vocês num próximo vídeo.